Amém. Oremos mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, aqui na tua presença, Pai. Estamos vivenciando, Senhor, a melhor noite de nossas vidas, Senhor. Estamos vivenciando, Senhor, essa noite porque estamos contigo, Senhor. Estamos em ti, Senhor. E queremos te agradecer, Pai, por ser tu, Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso advogado fiel, o nosso mediador, o nosso irmão, o nosso amado. E queremos declarar aqui, Senhor, que te amamos mais que tudo. Paizinho, abre as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para que possamos receber a semente da tua palavra, Senhor. Que cada palavra que seja falada aqui, que venha direto do teu Espírito Santo, Senhor. E que seja como flechas, Senhor, inflamadas, Senhor, pegando fogo, Senhor Jesus Cristo. Que faça com que o nosso coração venha transbordar, Senhor, de alegria. Que venha queimar, Senhor Jesus Cristo, como brasa ardente, Senhor Jesus Cristo. E que possamos, Senhor Jesus Cristo, levar essa palavra, Senhor, em nossas mentes, Senhor. E que ela venha trazer transformação de vida para as nossas vidas, Senhor. Isso tudo eu te peço em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Que louvor maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo já diz, ele vai elogiar o louvor, porque ele toda vez faz isso, mas a verdade é que eu amo esse louvor. Eu amo o Wellington, eu amo o Tiago, eu amo Alexandre e Nilma. Amo esse povo, amo demais. Mas aqui já estava acontecendo uma história, né? Para quem percebeu, para quem estava já com olhos nos céus, viu que a abertura já foi iniciada uma história, depois a oração de confissão foi contada uma história, através da ministração de Nilma foi contada uma história, através dos louvores de Wellington foi contada uma história, e história essa que nós vamos poder conhecê-la um pouco mais profundamente hoje. O Wellington, enquanto estava profetizando ali, eu estava só pensando quanta loucura está saindo da boca dele, porque isso é coisa para louco. Mas a verdade é que ser cristão é ser um pouquinho louco. E hoje eu vim aqui para falar de loucura mesmo. Porque tem que ser louco para crer nessas coisas, para crer no milagre de Jesus. Então, se você é um pouquinho louco, ative um pouquinho mais a sua loucura, porque hoje eu vou contar a história mais louca que já aconteceu nesse mundo. A história mais inacreditável do mundo. A história é essa que a gente acredita, não sei porquê, eu acho que porque somos loucos, né? Mas é a história do menino Jesus. O título dessa mensagem é A Maravilha do Seu Nascimento. Mas por que loucura? Porque o cristianismo, ou você acredita, ou você é louco. Ou melhor, se você acredita, você é louco, e se você não acredita, você é louco. Na verdade, tudo é loucura na história de Jesus Cristo. Mas imaginem vocês. Vamos começar com uma simples pergunta. Talvez ninguém aqui tenha pensado nisso. Talvez só eu seja louco o suficiente para ter pensado nisso. Mas vocês já imaginaram, se você pudesse escolher onde você gostaria de nascer, qual seria a sua resposta? Seria aqui mesmo no Brasil, seria na Europa, seria no Japão, seria nos Estados Unidos, seria no friozinho de Garanhuns, seria em Caruaru. Aonde seria? Aonde você escolheria nascer? E se eu perguntasse ainda um pouco mais além, em qual família você gostaria de nascer? Você queria ser filho de quem? E aí? Eu acho que alguém aqui já estaria pensando, sei lá, dono da Google, dono da, sei lá, Silvio Santos. Eu acho que dá para a imaginação voar bastante, né não? Mas vocês já pararam para pensar que alguém nesse mundo já teve a oportunidade de escolher onde queria nascer e de quem gostaria de ser filho? Essa pessoa foi Jesus Cristo. Ele poderia ter nascido em qualquer lugar desse mundo, em qualquer família desse mundo. Mas aquele louco escolheu nascer numa manjedoura. Aquele louco
escolheu nascer na família mais pobre que existia na cidade de Belém. Tem que ser louco para acreditar nisso. Mas temos uma loucura ainda maior do que essa. Vocês já imaginaram? Vocês já conseguiram imaginar qual o tamanho de Deus? Não estou dizendo na vida de vocês, não. Estou dizendo qual o tamanho de Deus nesse mundo. Vocês já tentaram imaginar como é que a gente mede, hein? Na verdade, se eu for lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 40, capítulo 12, versículo 12, vai dizer: Ele é quem mede as águas na concha de suas mãos, e com o palmo definiu os limites dos céus. Olha o tamanho de Deus. Ele consegue colocar o globo terrestre na palma da mão dele. Imagina qual o tamanho desse nosso Deus. Ele foi quem definiu o tamanho e os limites desse mundo. Foi ele quem disse: ondas, vocês só vão chegar até aqui e vão voltar. Foi ele que escolheu a cor das folhas das árvores. Foi ele quem fez o sol. Foi ele quem fez a mim e a você. E olha que loucura ele fez depois. Porque tem que ser louco um negócio desse. Porque um Deus desse tamanho eu digo grande, né? Infinito. Porque não tem tamanho um Deus desse. Ele conseguiu entrar dentro de um menininho. Como é que pode um Deus desse tamanho caber dentro de uma criancinha desse tamanho? Vocês já imaginaram como é pegar um copo d'água desse aqui e tentar encher ele com um balde de água? A água vai transbordar, né? E se eu pegasse um copo de água desse e pegasse um carro-pipa e dissesse: toda a água do carro-pipa vai caber aqui dentro desse copo? Também não caberia. Mas imaginem vocês, o Deus que consegue colocar o globo terrestre na palma da mão, cabendo dentro de um menino. É muita loucura para acreditar. E não só isso, vamos um pouquinho mais além. Vocês já imaginaram Deus ilimitado, criou a mim e criou a você, criou tudo que você conhece na face da terra, precisou ser alimentado no peito de uma jovem, precisou ser limpo por uma jovem, precisou aprender a andar, precisou aprender a falar. Eu disse a vocês que ia falar de loucura, né? Consegue colocar isso na cabeça de vocês? Louco é aquele que crê. E se você não crê nisso, você também é louco. Porque essa é a maior verdade que existe nesse mundo. Não é porque eu sou crente, não. É porque já imaginou você não ser crente em um mundo que até nos países em que não é reconhecido Jesus Cristo se comemora o Natal? Vocês já imaginaram você chegar no Japão, que lá ninguém reconhece Jesus Cristo como Senhor e Deus? Lá é comemorado o Natal. E o que é o Natal? O nascimento de Cristo. Como é que eu não vou crer em Jesus Cristo se ele conseguiu fazer tamanha proeza? Porque lá também é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Como assim? Como eu não posso ser crente nesse mundo criado por Cristo? Que ele colocou o DNA dele em cada coisinha, em cada detalhe. Em cada detalhe eu consigo ver Cristo. E como é que eu consigo não ser crente? Como é que eu consigo não ser louco para crer nele ou ser louco para não crer nele? É coisa de doido. Mas foi exatamente o que ele fez. Ele esvaziou-se, como a Bíblia diz, de si próprio. Ele tirou, desfez tudo do que ele era. Já imaginou vocês um rei? Ele tinha tudo, toda a glória e toda a majestade, mas ele disse: não, essa coroa não é para agora, esse cajado aqui não é para agora, essa capa não é para agora. Eu vou entrar nu, vulnerável, como uma criança. Qualquer pessoa pode bater em mim.
qualquer coisa pode me matar, qualquer pessoa pode me ferir, qualquer coisa pode acontecer comigo, porque eu vou me fazer vulnerável, porque eu quero ter comunhão com os meus filhos. Esse é o Deus a quem nós servimos. E talvez alguém esteja se perguntando aqui, mas por que não ser uma pregação dentro de um dos evangelhos que contam sobre o nascimento de Jesus? Sabe, é algo que eu tenho comentado muito com Clara e comentei esse final de semana lá na igreja também. O básico, o simples, ele precisa ser dito. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja há anos e anos, e não entendemos o que foi a maravilha do nascimento de Cristo. Muitas vezes a gente comemora Natal após Natal, levanta as mãos, vem para o culto, faz tudo, mas não entendemos essa grandiosidade que se fez algo pequenininho. Ninguém entende esse mistério do que foi o esvaziou-se de si próprio e habitou no meio dos seus e tabernaculou em nosso meio. Eu escolhi essa passagem que está lá na carta de Paulo aos Gálatas porque ela tem 3 perguntas e 3 respostas bem objetivas, que vai nos mostrar exatamente o que foi o nascimento de Cristo. Então nós vamos ver essa noite 3 perguntas: quando ele nasceu, como ele nasceu e para que ele nasceu. Nessa noite nós vamos responder essas 3 perguntas que estão exatamente nesse texto pequenininho de 2 versículos do livro de Gálatas. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quando? E o próprio texto vai nos dizer: na plenitude dos tempos. Mas o que é a plenitude dos tempos? Se eu procurar aqui no Google rapidinho o que é a plenitude dos tempos, vai dizer: significa basicamente o momento apropriado, de acordo com o decreto de Deus, para que sua vontade seja cumprida. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes estabelecidas por Deus se completam. Ou simplesmente eu posso dizer, era o tempo certo. O que era a plenitude dos tempos? Era o tempo certo. Então vamos começar já a profetizar aqui, né? Todo mundo já profetizou, né, Wellington? Vou profetizar também. Não sei o que é que você veio buscar aqui nesse culto, nem sei o que é que você veio ouvir aqui nesse culto. Mas Deus tem um tempo certo. E Deus, no tempo certo, vai dar a sua resposta e vai dar o seu milagre. Mas tem uma boa prática que a gente pode fazer. Sempre que estiver saindo de casa, a sua oração deve ser: Senhor, estou indo para te adorar, Senhor. Não importa quem vai pregar, não importa também quem vai adorar, quem vai louvar, mas eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Fala comigo, não me deixa sair dali sem ouvir a tua voz, Senhor. E é isso que nós precisamos fazer toda vez que sairmos de casa, porque vai fazer total diferença na nossa vida. Para o Senhor, não importa, Ele vai falar, porque Ele quer falar conosco a todo momento, e Ele fala na hora certa, a palavrinha certa, porque Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que conhece a cada um de nós do jeitinho que nós somos, e Ele vai falar com a palavra específica que nós vamos entender, porque esse nosso Deus é maravilhoso. E nunca é por acidente, assim como não foi um acidente a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Porque pensem comigo, será que aquele momento, 2024 anos atrás, era o momento certo para Jesus vir? Será que o momento certo não seria hoje? Porque hoje, com a internet, ele chegava aqui na Paróquia Galileia, ele já é da Galileia, né? Chegava aqui na Paróquia Galileia, entrava aqui através da live no YouTube, falava aqui, pregava, o mundo inteiro assistia. A gente tem televisão também, a gente tem carro hoje, carro elétrico inclusive, não precisava andar de cavalo nem a pé.
Internet chega em todo canto. Será que aquele realmente era a plenitude dos tempos e a plenitude dos tempos não seria hoje? Será que com as nossas leis de hoje ele não estaria melhor amparado? Talvez ele nem morresse. Olha que legal, nos dias de hoje. Talvez Jesus ainda estivesse vivo se ele viesse nos tempos de hoje. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar. Se ele viesse nos tempos de hoje, uma coisa eu tenho certeza: ele não seria crucificado. E isso seria o nosso fim. Porque a cruz foi a nossa salvação. Se ele viesse nos dias de hoje, muito provavelmente ele não conseguiria nem sair daqui do bairro de Maria Farinha também. Porque quando ele parasse no meio da rua, com a falta de fé que nós temos hoje, ele seria internado no mesmo dia como um lunático. Porque é assim. Se chegar hoje uma pessoa vestido todo de branco, dizendo: eu sou Deus, eu criei esse mar, eu criei esse sol, eu criei você, o que é que você faria? Esse cara é doido. Ele é um doido, ele vive andando por aí, eu vejo direto ele andando por aí. Ele não toma banho, fedorento. Naquele tempo, na plenitude dos tempos, as pessoas realmente estavam aguardando a vinda do seu Salvador. Será que hoje nós estamos aguardando ainda a vida do nosso Salvador? Porque ele prometeu que iria voltar. Mas será que nós estamos guardando essa expectativa? Talvez no dia de hoje, se ele tivesse vindo, ele não conseguisse chegar aonde ele chegou. Porque nós temos tantas leis, talvez ele nem tivesse um passaporte para sair daqui para ali. E o vem, ele também não tinha. E vocês se lembram que ele se vaziou de si próprio? Ele não tinha nenhum travesseiro para descansar a cabeça. Esse é o nosso Deus. E ele veio na plenitude dos tempos. E quando a gente menciona a plenitude dos tempos, nós estamos falando de um momento específico onde tudo era propício. Sabe quando você quer fazer uma festa? Surpresa. Vanessa vai fazer uma festa para Tiago. Festa surpresa. Mas tem que ser num dia que ele está fora de casa. Tem que ser num dia que ele vai chegar às 18 horas. Tem que ser num dia onde está tudo preparado e todo mundo tem que chegar na hora certa e todo mundo tem que se esconder e a gente tem que apagar a luz para fazer uma festa. Para na plenitude dos tempos, Tiago chegar e todo mundo fazer aquela alegria. Isso é a plenitude dos tempos. E Jesus, ele chegou no momento certo, na plenitude dos tempos. Naquele tempo, o mundo tinha sido dominado por Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, junto com ele trouxe a cultura grega e junto com ela trouxe também a língua grega. E o que é que isso proporcionou naquele momento? A cultura grega, ela trazia uma sede por conhecimento, uma sede teológica, uma sede pela filosofia, uma sede pelas artes, uma sede pelo conhecimento. E essa sede fez com que quando os discípulos precisassem se deslocar de um lugar para o outro, quando Jesus precisasse se deslocar de um lado para o outro, todo mundo quisesse escutar ele. Todo mundo queria parar para ouvir aquelas mensagens maravilhosas que ele tinha para entregar, que os discípulos, quando andavam, as pessoas diziam, lembram de Paulo, quando chegou no Areópago, e o pessoal lá disse, Paulo, conta mais a gente sobre o teu Deus. E ele viu lá uma figura daquele Deus invisível, e ele disse, pois bem, sabem esse Deus invisível aqui? Esse é o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. Ele não quis que fizessem imagem sobre ele, porque ele não cabe numa imagem. Deus, ele é o Verbo. Deus, ele é o grande eu sou, aquele a que todos nós esperávamos, aquele que encarnou e tomou a forma humana e viveu entre nós e comeu conosco e falou conosco e viveu conosco. Esse é o nosso Deus. E naquele momento também a língua grega facilitou, porque ele era tipo o inglês de hoje. Todo mundo conhecia o inglês como uma segunda língua. Tinha a sua primeira língua, que era, sei lá, o japonês, o hebraico, o italiano,
mas tinha também o grego. E tudo que era escrito, todo pergaminho que era escrito naquele tempo lá, poderia rodar o mundo inteiro e ser lido por todo mundo. Isso era a plenitude dos tempos. Mas não só isso, a plenitude dos tempos também fala do Império Romano, que assumiu o mundo para administrar. E o Império Romano, junto com ele, trouxe as leis romanas que facilitavam o tráfego, né? Os discípulos, eles poderiam andar e ser protegidos pelas leis romanas, como aconteceu com Paulo e outros apóstolos. Eles chegavam numa cidade, quando iam descer o sarrafo neles, diziam: opa, sou romano, viu? Só quem me julga aqui é Roma, vamos levando para lá, que eles resolvem o meu caso lá. E não só isso, tínhamos também estradas propícias. Antigamente, só piso de barro. Roma chegou, ele fez estradas para todos os lugares, porque ele era o maior centro comercial do mundo. E os discípulos poderiam propagar o evangelho, não só pelas estradas, mas também com a proteção romana, porque existiam soldados em todo lugar que eles iam e faziam a segurança deles. Isso era a plenitude dos tempos. Em resumo, nós tínhamos uma cultura propícia, nós tínhamos uma língua propícia e estávamos também com o melhor momento das leis para que o evangelho se propagasse. Aí estava a plenitude dos tempos. Agora vejam vocês, se a gente pega um texto desse tamanho, 2 linhas, e a gente não se aprofunda nesse texto, a gente não consegue medir o tamanho de Deus. A gente fica muito raso, a gente não tem ideia do tamanho do nosso Deus. Aí qualquer marolinha para a gente é um tsunami, porque aí o Deus da gente fica tão pequeno quanto a nossa fé. Mas imaginem vocês, eu me aprofundo nesse texto, eu entendo o que é a plenitude dos tempos, eu entendo o tamanho de Deus cabendo num negócio não, né? Num menino pequenininho. Entra na tua cabeça. Aí quando eu vou para a segunda pergunta, que é: como? Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. É a segunda pergunta que o texto me faz. Como foi que ele nasceu? Imaginem vocês, Deus nascido de mulher, sem ato sexual, inclusive. Aí traz para o dia de hoje novamente. Sua esposa, sua filha, sua conhecida: pai, estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Meu Deus. Só com fé. Só através da fé e um pouquinho de loucura para acreditar nisso. Mas as pessoas naquele momento também não acreditaram, não. O anjo precisou aparecer para o pai e para a mãe. Ele apareceu para Maria e ela foi agraciada e ela disse: eis-me aqui, Senhor, faz de mim instrumento da tua obra. E ela aceitou o convite de ser concebida pelo Espírito Santo para dar à luz aquele que seria o nosso Salvador, a luz a Jesus Cristo. Logo após, o anjo procurou José e disse: aceite a sua esposa, porque esse filho é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 9:6: pois um menino vos nasceu e um filho se vos deu. E ele será chamado maravilhoso, e ele será chamado conselheiro, ele será chamado de príncipe da paz. Esse é o Filho de Deus que está na barriga da sua esposa. Isso é loucura para aqueles que escutam, e isso é loucura para aqueles que não creem, porque esse Deus da gente é maravilhoso. Mas a palavra diz que ele foi nascido de mulher e embaixo da lei. Olha o detalhe, ele nasceu de mulher e embaixo da lei. Lá em Gênesis 3:15 diz:
o nascimento virginal ao falar do Messias como a semente da mulher. Ele nasceu como uma criança em forma humana, mas foi como um filho à semelhança do seu pai, e ele foi dado. Deus nasceu de mulher. Ele poderia ter vindo a qualquer momento, não é? A plenitude dos tempos poderia ter sido hoje, mas ele veio há 2024 anos atrás. Nascido de mulher, Deus imenso se fez carne em uma criança e habitou entre nós e mamou e andou e aprendeu a falar. E ainda escolheu nascer embaixo da lei. Porque ele disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Isso está lá em Mateus 5,17. A sua vinda resultou no pagamento da lei. Ele precisava vir embaixo da lei. Ele poderia ter vindo sobre a lei. Ele poderia ter dito: já me chamam de filho de Davi, eu vou nascer no palácio de Davi e vou ser filho de uma esposa de Davi. Vou ter o melhor tratamento, vou nascer da melhor mãe e ainda vou estar sobre a lei. Mas não poderia ser assim. Ele teria que sofrer o peso da lei. Ele teria que carregar o meu pecado e o seu pecado. Ele teria que sofrer. Ele teria que ser crucificado. Ele teve que ser morto. Ele precisou ser sepultado. Ele precisou descer à mansão dos mortos para poder ressuscitar ao terceiro dia, para depois subir aos céus e preparar morada para mim e para você. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E a terceira e última pergunta que esse texto nos faz, já dando a resposta, é: por quê? Por que ele precisou vir aqui? E no texto ele já nos dá a resposta: para redimir, para que possamos receber a adoção de filhos. Hoje nós podemos dizer: eu sou filho, porque ele veio, porque ele nasceu, porque ele viveu entre nós. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeitos. Hebreus 9, 11 e 12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse é o nosso Deus. Ele pagou com sangue, com a própria vida, para que fôssemos salvos e fôssemos feitos seus filhos. Ser filho de Deus significa uma nova natureza. Ser filho de Deus significa uma nova posição perante Deus. Ser filho de Deus significa uma nova identidade como parte da família de Deus. Ser adotado como filho de Deus significa que nunca mais seremos abandonados. Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa o que você veio esperando quando veio para cá hoje. Porque Deus tem planos muito maiores do que os nossos. E esse Deus, Ele já nos deu o maior presente. Ele já nos deu a maior resposta. Ele já nos deu a Ele próprio. Ele nos deu até a última gota do seu sangue. Ele nos deu toda a vida dele. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu Jesus Cristo. E isso é o Natal. O Natal não tem nada a ver com Papai Noel. O Natal, ele tem a ver com o nascimento improvável
de um Deus maravilhoso, de um Deus que veio para nos salvar. Mas tem muita gente que, quando é perguntado qual a melhor festa para você, e ele diz: é o São João. E eu entendo, nós somos nordestinos e isso faz parte da nossa cultura. E também tem gente que diz: eu prefiro o Ano Novo, porque é vida nova. E também entendo, porque realmente acontece algo novo na nossa mente. A gente fecha um livro e abre o outro para escrever. Mas o próprio Jesus, ele também nos deu essa oportunidade de termos uma vida nova nele, de termos novidade de vida através do seu sacrifício. Tem muita gente também que diz: eu amo Natal por conta das comidas, e eu também amo comer, adoro comer comida de Natal. Mas nós precisamos ter em mente o que realmente é importante no Natal. E o que realmente importa no Natal foi Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer por mim e por você, para que pudéssemos desfrutar de uma nova vida e uma vida em abundância. No Natal nós comemoramos o momento em que Deus escolheu para entrar no mundo de forma vulnerável. Jesus veio para restaurar a verdadeira imagem de Deus no ser humano. Santo Agostinho, ele enfatiza que a vinda de Cristo não era apenas um evento histórico, mas uma demonstração de um amor que nos atrai e que transforma. Um amor que preenche o vazio profundo das nossas vidas. Aí eu pergunto a vocês: vocês reconhecem esse Jesus Cristo? Vocês já confessaram hoje esse Jesus Cristo? Algum dia vocês já confessaram esse Jesus Cristo? Sabe, eu estava orando semana passada, essa semana eu acho que todo dia. Mas na minha oração, enquanto eu estava pedindo por essa palavra, me veio à mente: Senhor, essa palavra ela não precisa ser boa, Senhor, mas eu preciso, Pai, conseguir te apresentar do tamanho que realmente Tu és. Porque no Natal é o melhor momento, o momento mais propício para se apresentar a pessoa de Cristo. Porque todo mundo, universalmente, está comemorando essa data, mesmo que sem saber. Então eu precisaria que nesse dia, no dia que eu estivesse falando essas palavras e apresentando a pessoa de Cristo, cada palavra que saísse da minha boca realmente entrasse nos nossos corações como flechas. Então novamente eu pergunto, e não é um costume da nossa igreja fazer apelo, mas o apelo é: se você ainda não reconhece esse Jesus Cristo que eu apresentei nessa noite, você tem a oportunidade de agora, ou quando você chegar em casa, dizer: Jesus, como foi maravilhoso a Tua vinda nessa terra. Como foi maravilhoso, Senhor, o Teu sacrifício. Senhor, eu não merecia esse sacrifício, Jesus, mas mesmo assim Tu me alcançasse. Senhor, eu ainda não mereço e talvez eu nunca vá merecer esse Teu sacrifício, Senhor, porque não tem nada a ver com merecimento, é graça. E a maravilha de tudo isso é que é sobre graça que a gente está falando. Você não precisa merecer. Talvez você nunca vá merecer esse sacrifício. Talvez você nunca deixe de pecar, nem você querendo de verdade. Mas essa graça já te alcançou. E ela está à distância de você dizer: Senhor, eu aceito. Derrama sobre mim essa Tua graça, Pai. Porque eu quero ser banhado pelo Teu sangue. Eu quero sentir o Teu sacrifício, Senhor. E é um privilégio poder estar aqui contigo. Vamos orar.
Pai amado, como é maravilhoso, Senhor, fazer parte do Teu corpo. Pai querido, como é maravilhoso, Senhor, poder crer nessas loucuras que foram ditas aqui agora, Senhor. É um privilégio, Senhor, poder estar aqui, Senhor. Nunca foi um sacrifício, Senhor. Nunca foi, Senhor. Sempre foi, Senhor, um privilégio, Senhor, estar na Tua presença. Que os nossos corações, Senhor, possam se regozijar, Senhor, mais e mais na Tua presença, Senhor. Que possamos algum dia, Senhor Jesus Cristo, ver a Tua face, Senhor. Que possamos, Senhor, algum dia sentir a Tua presença, Senhor. Não assim como nós Te conhecemos, Senhor, mas como Moisés Te conheceu, Senhor. Que falava contigo diretamente, que olhava na Tua face, Senhor. Que o rosto dele brilhava, Senhor, da Tua glória, Senhor Jesus Cristo. Queremos sentir, Senhor, o Teu toque como os discípulos sentiram, Senhor. Corpóreo, Senhor. Como Pedro pegava nas Tuas mãos, Senhor. Como aquela mulher, Senhor, que pôde lavar os Teus pés, Senhor. Como aquela mulher, Senhor, que pôde derramar aquele nardo na Tua cabeça e sentir os Teus pelos, os Teus cabelos, Senhor, em Suas mãos. Te sentir, Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher, Senhor, do fluxo de sangue que tocou na orla das Tuas vestes, Senhor. E logo após, Senhor, chorou aos Teus pés, Senhor. Que a Tua presença seja real, Senhor, para nós, Senhor, como foi para eles, Senhor. Mas queremos Te glorificar também, Senhor Jesus Cristo, porque não como eles, Senhor, mas melhor do que eles, Senhor, nós temos o Teu Espírito Santo vivendo dentro de nós, Senhor. Nós podemos dizer hoje: eu sou casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Senhor, é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, que nesse culto ainda, Senhor, Tu possa estar falando conosco. Tudo isso eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.